Eu estava no centro do salão de baile Grand Meridian, cercada por lustres de cristal e pessoas com roupas caras. Todos riam, mas riam de mim. Meu marido, Marcos, estava a 3 metros de distância. Sua mão repousava na cintura de outra mulher. Seus lábios se curvaram num sorriso que eu já não reconhecia. Conte a eles, Helena, disse ele. Sua voz ecoou pela multidão silenciosa. Conte a todos sobre seu projetinho, sua ideiazinha de negócio. As palavras eram como facas. Cada uma cortava mais fundo que a anterior. Olhei para o meu vestido. Era a coisa mais bonita que eu tinha. Economizei por 6 meses para comprá-lo. Agora parecia uma fantasia, como se eu estivesse fingindo ser alguém que não era. Vou abrir uma empresa de tecnologia, sussurrei. Mais risadas. Elas ecoaram pelo piso de mármore. Uma empresa de tecnologia? Marcos jogou a cabeça para trás. Minha esposa acha que consegue administrar uma empresa de tecnologia. Ela mal consegue usar o próprio celular. A mulher ao lado dele deu uma risadinha. Seu nome era Vivian Archer. Ela trabalhava na empresa de Marcos. Todo mundo sabia disso. Todo mundo, menos eu, até esta noite. Marcos, por favor. Por favor, o quê? Seus olhos estavam frios agora. Cruéis. Por favor, pare de dizer a verdade. Você está se envergonhando, Helena. Você está me envergonhando. Senti algo se quebrar dentro do meu peito. Não era meu coração. Corações se quebram completamente. Isso era diferente. Isso era cada pedaço de quem eu era se despedaçando em pó. Mas, em meio àquela dor, algo mais cresceu. Algo sombrio, silencioso e paciente. Eu sorri. Era um sorriso pequeno, quase imperceptível. Você tem razão, eu disse baixinho. Estou me envergonhando. Coloquei minha taça de champanhe na mesa. O som que ela fez foi como o de um sino. Preciso ir. Marcos acenou com a mão, dispensando-me, e já se virou para Vivian. Já havia se esquecido da minha existência. Saí daquele salão de baile de cabeça erguida. Atrás de mim, a festa continuava. As risadas se dissiparam. Eles não faziam ideia do que tinham acabado de criar. Não faziam ideia de que exatamente 1 ano depois, eu estaria naquele mesmo salão de baile, com um vestido melhor e um sorriso diferente. E Marcos seria quem estaria implorando. Mas estou me adiantando. Deixe-me começar do começo. Antes de continuarmos, por favor, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança. Aproveite! 6 anos antes conheci Marcus Reed em uma cafeteria no centro de Seattle. Eu tinha 24 anos. Ele, 28. Eu trabalhava em 2 empregos e fazia aulas noturnas de ciência da computação. Ele já estava subindo na hierarquia da Teshore Industries. Você tem café no nariz? Disse ele, sentando-se à minha mesa sem perguntar. Limpei o nariz, envergonhada. Obrigada. Sou Marcos. Ele estendeu a mão. Helena. Seu aperto de mão foi firme. Confiante. Tudo que eu não era. O que você está lendo? Ele apontou para o meu livro didático. Programação avançada. É para a aula. Você cursa ciência da computação. As sobrancelhas dele se ergueram. Isso é impressionante. Ninguém nunca tinha me chamado de impressionante antes. Conversamos por 3 horas. Ele me ofereceu outro café, e depois outro. Contou-me sobre seu trabalho, seus sonhos, seus planos de um dia abrir sua própria empresa. Eu também lhe contei sobre meus sonhos, sobre o aplicativo. Eu queria criar uma plataforma que ajudasse pequenas empresas a gerenciar seus estoques e vendas. Algo simples, algo que pudesse ajudar pessoas como meus pais, que perderam um restaurante porque não conseguiam controlar suas finanças. Isso é genial, disse Marcos. Seus olhos brilhavam de entusiasmo. Você deveria fazer isso. Talvez um dia, eu disse. Quando eu tiver dinheiro, conhecimento e coragem. Você já tem coragem, disse ele. Você está aqui, não está? Estudando, trabalhando, lutando. Eu me apaixonei por ele naquele dia. Ou talvez eu tenha me apaixonado pela forma como ele me fazia sentir, como se eu valesse alguma coisa, como se eu pudesse ser alguém. Nos casamos 2 anos depois. Uma cerimônia pequena. Meus pais vieram. Os pais dele não. Eles achavam que ele estava se casando com alguém de posição inferior. De certa forma, eles tinham razão. Marcos vinha de uma família rica, de família tradicional. Seu pai era dono de metade dos imóveis em Seattle. Sua mãe participava de conselhos de instituições de caridade e comitês de clubes de campo. Eu não tinha nada. Meus pais eram imigrantes. Meu pai trabalhava na construção civil. Minha mãe era faxineira. Eles me deram tudo o que tinham, que não era muito, mas foi o suficiente para eu concluir o curso técnico.
O suficiente para me dar uma chance. Não se preocupe com meus pais, disse Marcos na nossa noite de núpcias. Eles vão acabar aceitando. E mesmo que não aceitem, temos um ao outro. Isso é tudo o que importa. Eu acreditei nele. Durante os primeiros 3 anos, o casamento foi ótimo. Marcos abriu sua própria empresa, a Reed Technologies. No começo, era pequena, só ele e mais 2 caras trabalhando numa garagem. Eu ajudava no que podia. Cuidava da contabilidade, atendia ao telefone, fazia café. Deixei meus próprios sonhos de lado. Meu aplicativo podia esperar. Marcos precisava de mim. Assim que a empresa decolar, prometeu ele, você poderá trabalhar no seu projeto. Eu te ajudarei. Faremos isso juntos. A empresa decolou mais rápido do que qualquer um esperava. Marcos fechou um contrato enorme com uma grande rede varejista. Depois outro e outro. O dinheiro começou a entrar. Mudamos do nosso apartamento para uma casa, e depois da casa para uma mansão em Bellevue. Marcos contratou uma equipe de verdade, contadores profissionais, secretárias de verdade, pessoas com formação acadêmica e experiência. Ele não precisava mais de mim. Você deveria relaxar, disse ele. Divirta-se. Arranje um hobby. Mas eu não queria um hobby. Eu queria um propósito. Eu queria construir algo. Eu queria fazer a diferença. Recomecei a trabalhar no meu aplicativo. Tarde da noite, depois que Marcos adormeceu. De manhã cedo, antes que ele acordasse. Aprendi novas linguagens de programação por conta própria, assisti a tutoriais e li fóruns. Levei 2 anos para construir a primeira versão. Era rudimentar, cheia de bugs, mas funcionava. Mostrei para o Marcos durante o café da manhã num sábado. Olha, eu disse, abrindo a interface no meu laptop. Está pronto. A versão básica pelo menos. Chamo de Inventory IQ. Ele deu uma olhada rápida na tela. Não olhou de verdade. Que legal, querida. Eu estava pensando em fazer um teste beta com algumas pequenas empresas da região, receber feedback, talvez até tentar conseguir financiamento inicial. Financiamento inicial. Ele me olhou de verdade. Helena, isso é um grande passo. Eu sei, mas acho que está pronto. Acho que pode realmente ajudar as pessoas. Ele pousou a xícara de café. De quanto dinheiro estamos falando para lançar isso de verdade? Talvez 50 mil para marketing, custos de servidor. Contratar um designer para aprimorar a interface. 50 mil dólares. Ele disse devagar, como se eu tivesse sugerido queimar o dinheiro no quintal. É um investimento, eu disse. Minha voz estava ficando cada vez mais baixa. Eu poderia pagar de volta quando o aplicativo começar a gerar receita. Helena. Ele estendeu a mão por cima da mesa e pegou a minha. Seu aperto foi delicado demais, como se eu fosse frágil. Adoro que você tenha hobbies, mas isto é o mundo real. Criar um aplicativo de sucesso não é como seguir uma receita. Requer experiência em negócios, contatos, habilidades que, querida, você simplesmente não tem. Cada palavra era um pequeno corte. Eu poderia aprender, sussurrei. Claro que poderia, mas por que se submeter a esse estresse? Você não precisa trabalhar. Você tem tudo o que precisa aqui. Retirei minha mão. Eu preciso de mais do que coisas, Marcos. Algo passou rapidamente pelo seu rosto. Irritação. Mas logo desapareceu, substituído por aquele sorriso gentil. Sabe de uma coisa? Por que você não faz trabalho voluntário em algum lugar? O abrigo de animais está sempre precisando de ajuda. Ou você poderia se juntar a um dos conselhos de alguma instituição de caridade com a minha mãe. Ela ia adorar. Ele se levantou, beijou o topo da minha cabeça e disse: preciso ir para o escritório. Reunião importante com investidores. Ele saiu. Fiquei sentada ali, encarando a tela do meu laptop, os 2 anos de trabalho que ele descartou em 2 minutos. Isso foi há 3 anos. Eu não desisti. Continuei trabalhando no aplicativo, aprimorando-o. Testei-o pessoalmente, rastreando minhas próprias despesas e gerenciando o estoque da nossa casa. Funcionou perfeitamente. Mas toda vez que eu mencionava isso para o Marcos, ele mudava de assunto, dava um tapinha na minha mão ou dizia algo que parecia encorajador, mas não era. Que ótimo, querida. Continue assim. Quem sabe um dia. Nunca um sim. Nunca um agora. Nunca um você consegue. Comecei a me encolher, a me fechar em mim mesma. Frequentava os jantares de negócios de Marcos e sorria nos momentos certos. Ia a almoços beneficentes com a mãe dele e as amigas dela. Mulheres que me olhavam como se eu fosse um cachorro de rua que Marcos tivesse trazido para casa. Eu me tornei o que eles queriam. A esposa decorativa, o acessório bonito. Quase me esqueci de quem eu costumava ser. Então chegou o baile de gala. O baile de gala da primavera do Grand Meridian era o evento da temporada.
Todos os figurões do cenário tecnológico de Seattle estariam lá. Marcus vinha falando sobre isso há semanas. Isso é importante, disse ele na manhã do evento. Richard Castellano estará lá. Se eu conseguir convencê-lo a investir na expansão, poderemos dobrar nossa receita no ano que vem. Que maravilha, respondi. Ele olhou para mim. Olhou mesmo. Você precisa causar uma boa impressão hoje à noite, Helena. Use o vestido azul, aquele da Versace. E pelo amor de Deus, não fale daquele aplicativo. Aquele aplicativo tem um nome. Inventor IQ. Ele suspirou. Helena, por favor, só por esta noite, você pode ser minha esposa? Senti algo frio se instalar no meu estômago. O que você acha que eu tenho sido nos últimos 6 anos? Você sabe o que eu quero dizer. Ele já estava se afastando. Preciso que você seja charmoso, sofisticado, e não fique falando de programação ou qualquer coisa do tipo. Ele foi para o escritório. Eu estava parada na nossa enorme cozinha, cercada por mármore e aço inoxidável, e me sentia completamente vazia. Eu vestia o vestido azul. Arrumei o cabelo do jeito que a mãe dele gostava. Coloquei o colar de diamantes que ele me dera no nosso aniversário, aquele que provavelmente custava mais do que a casa dos meus pais. Olhei-me no espelho e mal me reconheci. Chegamos ao Grand Meridian às 7 horas. O salão de baile era magnífico. Lustres de cristal projetavam uma luz iridescente sobre o piso de mármore branco. Esculturas de gelo derretiam lentamente nos cantos. Garçons circulavam servindo champanhe e pequenas iguarias requintadas. Todos eram lindos. Todos eram ricos. Todos pertenciam àquele lugar, menos eu. Marcus. Um homem alto de cabelos grisalhos se aproximou de nós. Richard Castellano, o investidor que Marcus tanto queria. Richard, que bom te ver. Marcus apertou a mão dele. Não me apresentou. Eles conversavam sobre negócios. Eu estava ao lado de Marcus, segurando minha taça de champanhe, sorrindo quando apropriado, fazendo figuração. Mais pessoas se juntaram à conversa. Thomas Wu, que dirigia uma empresa de tecnologia concorrente. Sandra Reis, uma investidora de capital de risco. Gregory Archer e sua filha Vivien, que eu reconheci das festas da empresa de Marcus. Vivien usava um vestido vermelho que provavelmente custava mais do que meu carro. Ela tinha pele perfeita, cabelo perfeito, tudo perfeito. Ela tocou o braço de Marcus quando riu. Ele não se afastou. Então Marcus disse: Richard, ouvi dizer que a Reed Technologies está querendo expandir para a área de inteligência artificial. Uma jogada ousada. Muito ousada, concordou Marcus. Mas necessária. A inteligência artificial é o futuro. Vocês têm a infraestrutura necessária para isso? Perguntou Sandra. O desenvolvimento de inteligência artificial exige recursos significativos. Estamos construindo a infraestrutura agora, disse Marcus. Na verdade, estou desenvolvendo um sistema protótipo que pode revolucionar a gestão de estoque para pequenas empresas. Levantei a cabeça num pulo. O quê? Todos olharam para mim. Foi a primeira palavra que eu disse em 1 hora. Desculpe, querida, disse Marcus com suavidade. Conversa de negócios. Provavelmente chata para você. Não respondi com o coração acelerado. Você disse gestão de estoque para pequenas empresas. Que tipo de sistema? O sorriso de Marcus se tornou mais fechado. Só algo em que estamos trabalhando no escritório. Nada de muito interessante. Parece interessante, disse Richard. Conte-nos mais. Marcus me lançou um olhar de advertência. Então começou a descrever um aplicativo, uma plataforma, suas funcionalidades, benefícios e mercados-alvo. Ele estava descrevendo meu aplicativo, o Inventor IQ, cada detalhe, cada recurso, tudo que eu havia desenvolvido. Mas ele o descrevia como se fosse dele, como algo que a empresa dele estava desenvolvendo. O mundo desabou. Que fascinante, disse Sandra. Quando vocês esperam lançar? Em 6 meses, respondeu Marcus. Estamos na fase final de testes. Você está mentindo. As palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las. Um silêncio se abateu sobre o grupo como uma onda. Com licença. A voz de Marcus era gélida. Esse sistema não é seu, eu disse. Minha voz estava trêmula. É meu. Eu o construí. Mostrei para você. Pedi sua ajuda para lançá-lo. Marcus riu. Riu de verdade. Querida, você está confusa. Não estou confusa. Eu estava falando mais alto. As pessoas ao nosso redor se viraram para olhar. Passei 2 anos desenvolvendo esse aplicativo. Inventor IQ. Mostrei a vocês todas as versões. Pedi ajuda para lançá-lo e vocês disseram não. Disseram que eu não tinha as habilidades necessárias. Helena. A voz dele cortou como uma navalha. Você está causando um escândalo. Porque você roubou de mim. Agora as pessoas estavam claramente olhando. Você pegou meu trabalho, minha ideia.
e está apresentando como se fosse sua. Isso é uma loucura, disse Marcos. Mas agora seus olhos estavam em pânico. Ele se voltou para Richard, para Sandra, para todas as pessoas importantes que assistiam à cena. Você estava brincando com alguns tutoriais de programação. Isso não é a mesma coisa que desenvolver um produto comercial. Eu não estava brincando. Eu desenvolvi um aplicativo funcional. Tenho ele no meu laptop em casa. Tenho todos os arquivos, toda a documentação com data e hora registradas. Thomas Wu deu um passo à frente. Isso é verdade, Marcos? Claro que não, disse Marcos. Minha esposa tem um hobby. Ela faz alguns programas básicos, mas o que a Reed Technologies está desenvolvendo é muito mais avançado. Profissional, não é algo que uma dona de casa conseguiria criar no tempo livre. Dona de casa. A palavra me atingiu como um tapa. Isso não é justo, eu disse. Eu não sou apenas, você está se envergonhando, Marcos sibilou. E você está me envergonhando. Vivien se aproximou de Marcos. Protetora. Talvez você devesse fazer uma pausa, Helena. Tomar um ar. Quem te perguntou isso? Retruquei. Não fale com ela assim, disse Marcos. Sua voz agora era firme. Vivien é uma integrante valiosa da minha equipe. Ela tem me ajudado a desenvolver este projeto há meses. Ela realmente entende de tecnologia. A implicação era clara. Você não faz isso. Eu o encarei. Você vem trabalhando nisso com ela há meses. Algo aconteceu entre Marcos e Vivien. Um olhar, uma conexão. E de repente eu soube. Eu soube de tudo. Você está dormindo com ela. Não era uma pergunta. O rosto de Vivien corou. O maxilar de Marcos se contraiu. Você está dormindo com ela? Repeti em voz mais alta. E você roubou meu aplicativo para impressioná-la, para dar a ela um projeto para trabalhar, para fazê-la se sentir importante. Helena, pare. Marcos agarrou meu braço. Seus dedos cravaram na minha pele. Você está histérica. Não estou histérica. Estou certa. A multidão ao nosso redor havia aumentado. Todos estavam olhando. Algumas pessoas estavam com os celulares em mãos. Marcos os viu. Viu sua reputação cuidadosamente construída desmoronar. Foi então que ele fez sua escolha. Para se salvar, ele me destruiria. Quer saber a verdade? Sua voz ecoou pelo salão de baile. Tudo bem, aqui está a verdade. Minha esposa está delirando. Ela está assim há anos. Ela é obcecada por essa fantasia de ser uma empreendedora da área de tecnologia, mas não tem habilidades reais, nem formação, nem experiência. Tentei apoiá-la. Incentivei seus hobbies, mas isso, ele gesticulou na minha direção como se eu fosse um problema a ser resolvido. Isso é demais. As pessoas assentiam, acreditando nele. Conte a eles, eu disse. Minha voz falhou. Conte a eles sobre os arquivos no meu computador, o repositório do GitHub em meu nome. Conte a eles sobre os arquivos que você copiou de modelos disponíveis publicamente, disse Marcos tranquilamente. Os repositórios que você bifurcou de outros desenvolvedores. Helena, querida, eu vi o seu trabalho. É coisa de amador. Você não pode realmente acreditar que inventou algo valioso. Eu não copiei nada. Então explique por que nosso sistema é muito mais avançado do que qualquer coisa que você me mostrou. Ele se virou para Richard. Peço desculpas por isso. Minha esposa precisa de ajuda. Ajuda profissional. Tenho tentado convencê-la a consultar um especialista. Seu desgraçado, sussurrei. Viu? Marcos olhou em volta para a multidão. É com isso que eu lido. A paranoia, as acusações, os delírios. Vivien tocou seu braço. Um gesto reconfortante. Está tudo bem, murmurou ela. Nós entendemos. Foi aí que percebi que eles tinham planejado isso. Talvez não essa cena exata, mas algo parecido. Eles vinham trabalhando juntos há meses no meu aplicativo, no relacionamento deles, em me expulsar. Olhei para Marcos, para o homem que amei, o homem que apoiei, o homem por quem sacrifiquei meus sonhos. Ele me olhou como se eu não fosse nada. Conte a todos sobre seu projetinho, Helena, disse ele. Seu tom agora era zombeteiro, evidente para a multidão. Conte a eles sobre sua gracinha de ideia de negócio. E foi então que voltamos ao ponto de partida, ao prólogo, ao momento em que tudo mudou. Eu estava ali parada, com meu vestido caro que parecia uma fantasia. Olhei para as pessoas que me observavam com pena e divertimento. Olhei para meu marido com sua amante e algo dentro de mim morreu. Algo terno, algo gentil. Em seu lugar, nasceu outra coisa. Vou abrir uma empresa de tecnologia, disse baixinho. As risadas começaram, ecoando pela multidão como um trovão. Marcos jogou a cabeça para trás. Uma empresa de tecnologia? Minha esposa acha que consegue administrar uma empresa de tecnologia. Ela mal consegue usar o próprio celular. Mais risadas. Muitas risadas. Marcos, por favor.
Por favor, o quê? Por favor, pare de dizer a verdade. Você está se envergonhando, Helena. Você está me envergonhando. Senti aquele último pedaço quebrar, estilhaçar, dissolver-se no nada. Mas por baixo dele, algo estava crescendo. Algo sombrio, impaciente e absolutamente implacável. Eu sorri. Só um pouco. Você tem razão, disse baixinho. Estou me envergonhando. Acho melhor ir embora. Coloquei minha taça de champanhe na mesa. O som cortou o ruído. Caminhei em direção à saída, cabeça erguida, costas retas. Todos os olhares me seguiam. Atrás de mim, a festa recomeçou. A música começou de novo. As risadas cessaram. Eles achavam que eu estava acabado. Não faziam ideia de que eu estava apenas começando. Eu não voltei para casa naquela noite. Não conseguia. Só de pensar naquela casa, naquela cama, naquela vida, eu me sentia fisicamente mal. Dirigi até o Hilton no centro e fiz o check-in. Paguei com um cartão de crédito que eu tinha aberto secretamente 3 meses antes. Um cartão que o Marcos nem sabia que existia. Eu planejava usar esse dinheiro para cobrir os custos de lançamento do Inventor e que, agora, usaria para simplesmente desaparecer. Sentei-me na cama do hotel e abri meu laptop. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia digitar. Primeiro fiz backup de tudo, cada arquivo, cada linha de código, cada anotação de documentação. Enviei tudo para um servidor seguro na nuvem. Então, enviei cópias para mim mesma por e-mail para 3 endereços diferentes que Marcos nem sabia que existiam. Depois comecei a pesquisar. Eu precisava de um advogado, um bom advogado, alguém especializado em roubo de propriedade intelectual. Era meia-noite quando a encontrei. Diane Martinez, sócia da Sterling & Associates. Seu site dizia que ela havia ganho uma indenização milionária contra um CEO de uma empresa de tecnologia que havia roubado o código de um ex-funcionário. Enviei um e-mail para ela. Não esperava uma resposta antes de segunda-feira. Ela respondeu em 20 minutos. Senhorita Reed, eu vi o vídeo do baile de gala de hoje à noite. Acredito em você. Ligue para mim amanhã às 9 horas. Discutiremos suas opções. Vídeo? Meu Deus, alguém tinha filmado. Claro que sim. Isso foi em 2024. Tudo era conteúdo. Procurei o nome de Marcos no Twitter, no Instagram, no TikTok. Estava em todo lugar. A cena inteira. Marcos me chamando de iludida. Eu o acusando de roubo. Vivien tocando seu braço. A multidão rindo. Mas os comentários estavam divididos. Metade das pessoas achava que eu era louca, constrangedora, uma dona de casa desesperada em busca de atenção. A outra metade achava Marcos suspeito, muito galanteador, muito rápido nas explicações. Por que ela faria uma acusação tão específica se não fosse verdade? Ele literalmente descreveu um aplicativo de gerenciamento de estoque e ela o confrontou imediatamente. Você viu a cara dele quando ela mencionou os arquivos? Culpado. Aquela outra mulher é definitivamente a amante dele. Veja só como ela está posicionada. Li todos os comentários, todas as opiniões, todos os pontos de vista. Algumas pessoas estavam marcando jornalistas de tecnologia, pedindo que investigassem. A maioria ignorou. CEO rico nega acusações de interesseira da esposa. Não é exatamente uma notícia. Mas uma jornalista respondeu. Maya Rives, que escrevia para o TechCrunch, era especializada em cultura de startups e violações éticas. Essa história tem potencial. Se alguém tiver informações sobre as alegações de Helena Reed, me mande uma mensagem direta. Eu tirei print de tudo. Salvei tudo. Então, pesquisei informações sobre a empresa de Marcos, a Reed Technologies. Quando eles anunciaram o sistema de gestão de estoque? Quando o desenvolvimento começou? Encontrei um comunicado de imprensa de 3 meses atrás. Reed Technologies anuncia solução revolucionária de gestão de estoque com inteligência artificial. 3 meses atrás. Bem na época em que Marcos começou a trabalhar até tarde o tempo todo. Bem na época em que Vivien foi promovida a diretora de projetos especiais. Eu me senti mal, mas continuei investigando. A Reed Technologies havia garantido $2 milhões em financiamento de capital de risco especificamente para o desenvolvimento do sistema de inventário por meio da empresa de Richard Castellano. Marcos havia se apropriado do meu trabalho, apresentado-o como se fosse dele e garantido $1 milhões com base no meu código roubado. Vomitei no banheiro do hotel. Quando terminei, lavei o rosto. Me olhei no espelho. Meus olhos estavam vermelhos. Minha maquiagem estava arruinada. Eu estava horrível. Ótimo. Eu me sentia horrível. Voltei para o meu laptop e continuei trabalhando. Ao amanhecer, eu tinha um plano. Era difícil, talvez até maluco.
Definitivamente perigoso, mas era meu ponto às 9 horas em ponto. Liguei para Diane Martinez. Senhora Reed, ela atendeu imediatamente. Obrigada por ligar. Fiz uma pesquisa preliminar sobre o seu caso. Antes de prosseguirmos, preciso lhe fazer algumas perguntas. Certo. Você tem provas de que criou o aplicativo que seu marido está alegando ser dele? Sim, tenho todos os arquivos originais. Eles têm registro de data e hora. Também tenho um repositório no GitHub na minha conta pessoal que mostra todo o histórico de desenvolvimento, cada commit, cada alteração, remontando a 2 anos atrás. Mas alguém tem acesso a esses arquivos? Meu marido teve acesso ao meu laptop, mas o repositório do GitHub é privado. Ele não teria como saber disso. Ótimo! Você tem alguma comunicação escrita onde discute o aplicativo com ele? E-mails, mensagens de texto. Às vezes eu lhe enviava atualizações, pedia feedback. Melhor ainda, você está morando com seu marido atualmente? Não, estou em um hotel. Fique aí. Não volte para casa. Não entre em contato com ele diretamente. Você tem acesso aos seus próprios recursos financeiros? Algum dinheiro? Tem um cartão de crédito que ele desconhece e uma conta corrente de antes de nos casarmos. Não tem muita coisa. Quanto? Talvez $8.000. Isso é suficiente, senhora Reed. Eis o que faremos. Primeiro, entraremos com um processo contra seu marido e a Reed Technologies por roubo de propriedade intelectual. Segundo, entraremos com um pedido de separação judicial. Terceiro, e isso é importante, garantiremos que todos conheçam a sua versão da história. Mas o vídeo me fez parecer louca. O vídeo fez você parecer desesperada. Há uma diferença. As pessoas reagem ao desespero. Elas torcem pelo azarão. E agora, senhora Reed, você é a maior azarona. Ele tinha razão. Eu era uma ninguém enfrentando um CEO milionário em sua empresa milionária. Quais são as minhas chances? Perguntei. Honestamente, se suas provas forem tão sólidas quanto você diz, são muito boas. Mas isso não será rápido. Processos judiciais levam tempo. E seu marido tem recursos. Ele vai revidar. Ele vai tornar isso uma situação desagradável. Já está feio. Vai piorar. Você aguenta? Pensei no rosto de Marcos ontem à noite. O desprezo, a crueldade, o jeito como ele me olhou como se eu fosse lixo. Sim, eu disse. Aguento. Ótimo. Encontre-me no meu escritório às 11 horas. Traga seu laptop. Traga tudo. E eu trouxe. Diane Martinez era uma mulher pequena, de cabelos grisalhos curtos e olhos penetrantes. Usava um terno preto e nenhuma joia, exceto um relógio simples. Ela me lembrava minha mãe. Durona. Prática. O tipo de pessoa que não perdia tempo. Gostei dela imediatamente. Passamos 4 horas analisando tudo. Cada arquivo, cada e-mail, cada mensagem de texto. Ela estava acompanhada de um consultor técnico, um homem chamado James, que examinou meu código e assobiou baixinho. Isso é bom, disse ele. Muito bom. Soluções elegantes, arquitetura limpa. Isso não foi escrito por um amador. Você pode provar que é dela? Perguntou Diane. O repositório do GitHub é definitivo. Cada commit está vinculado à conta dela, com registro de data e hora. Você pode ver a evolução do código. Não há como isso ter sido copiado ou roubado de outro lugar. Este é um trabalho original. Diane sorriu. Não era um sorriso simpático. Era um sorriso de tubarão. Nós o pegamos, disse ela. Entramos com o processo na manhã de segunda-feira. Na tarde de segunda-feira já era notícia. Esposa de CEO de empresa de tecnologia alega que marido roubou seu código. Helena Reed processa a empresa do marido por roubo de propriedade intelectual. O divórcio mais conturbado de Seattle. Dinheiro, infidelidade e software roubado. Meu telefone começou a tocar. Repórteres, jornalistas, pessoas aleatórias que tinham visto o vídeo da gala. Eu não atendi. Diane tinha me dito para não falar com ninguém. Mas Maya Reeves, do TechCrunch, não ligou. Ela enviou um e-mail. Senhora Reed, gostaria de entrevistá-la para um artigo que estou escrevendo sobre roubo de propriedade intelectual em startups de tecnologia. Analisei as provas que a senhora apresentou ao tribunal. Acredito na senhora. Quero ajudar a contar sua história da maneira correta. Por favor, considere a proposta. Encaminhei o e-mail para Diane. Faça isso, ela disse. Mas faremos isso nos nossos termos. Estarei presente na entrevista. Nós controlamos a narrativa. A entrevista aconteceu na tarde de terça-feira. Maya era mais jovem do que eu esperava, talvez uns 30 anos, com cabelo rosa vibrante e vários piercings na orelha. Ela não tinha a aparência de uma jornalista séria.
Mas quando começou a fazer perguntas, percebi que era brilhante. Conte-me a cronologia, disse ela. Quando você começou a desenvolver o inventor e que? Contei-lhe tudo. O restaurante dos meus pais, a necessidade que eu percebia por ferramentas simples de gestão empresarial, os 2 anos de trabalho noturno, a apresentação do projeto para Marcos, as demissões dele, as promessas que nunca se concretizaram. E quando você ouviu falar pela primeira vez que a Reed Technologies estava desenvolvendo um sistema de gerenciamento de estoque? No evento de gala. Quando Marcos descreveu o projeto para Richard Castellano, ele nunca mencionou que estava trabalhando em algo semelhante. Nunca. Ele nunca levou meu projeto a sério. Chamou de hobby, mas levou a sério o suficiente para roubá-lo. Sim. Maia inclinou-se para a frente. Eu vi seu código. Pedi para 3 desenvolvedores independentes o revisarem. Todos concordaram que é um trabalho sofisticado e original. Mas aqui está a minha pergunta. Por que você acha que seu marido não acreditava que você pudesse criar algo valioso? Ninguém me perguntou isso. Nem Diane. Nem os repórteres que queriam declarações impactantes. Ninguém. Pensei nisso. Pensei mesmo. Porque ele nunca me viu de verdade, eu disse finalmente. Não de verdade. Ele via a pessoa que queria que eu fosse. A esposa decorativa, o apoio. Quando tentei ser algo diferente, algo a mais, não se encaixava na imagem que ele tinha de mim. Então, ele descartou a ideia. Ele não roubou meu aplicativo porque achou que era genial. Ele o roubou porque era conveniente. Porque vivia e precisava de um projeto, porque precisava de algo para mostrar aos investidores. Eu estava simplesmente disponível, invisível. Maia escrevia furiosamente. Mais uma pergunta. O que você quer? Qual é o seu objetivo aqui? Pensei em dizer que queria justiça, compensação ou reconhecimento. Mas isso não era verdade. Quero destruí-lo, disse baixinho. Quero pegar tudo que ele construiu às minhas custas e reduzir a cinzas. Quero que ele sinta o que eu senti naquele baile de gala. Inútil, invisível. Maia parou de escrever e olhou para mim. Isso é sincero, disse ela. É a verdade. O artigo foi publicado na manhã de quarta-feira. A manchete, A Mulher Invisível, como a cultura tecnológica permite o roubo daqueles que ela se recusa a ver. Maia não se limitou a relatar fatos. Ela teceu uma narrativa sobre mim, sobre mulheres na área da tecnologia, sobre como trabalhos brilhantes são descartados quando vêm de fontes inesperadas. Ela entrevistou outras mulheres que tiveram ideias roubadas por chefes, maridos e colegas. Incluiu depoimentos dos 3 desenvolvedores que revisaram meu código. Encontrou outros casos em que a Reed Technologies foi acusada de práticas comerciais questionáveis. E ela incluiu capturas de tela do meu repositório no GitHub, dos meus e-mails para Marcos, e evidências de data e hora mostrando que eu havia criado o inventor e que muito antes da Reed Technologies anunciar o sistema deles. O artigo viralizou. De repente, todo mundo estava falando sobre isso. O Twitter da área de tecnologia explodiu. Blogs feministas repercutiram o assunto. Até mesmo os principais veículos de notícias começaram a noticiar. Será este o roubo mais descarado do Vale do Silício? Helena Reed, a mulher que a tecnologia tentou apagar. Reed Technologies enfrenta sérias acusações de roubo de propriedade intelectual. Marcos divulgou uma declaração por meio de seu advogado. O texto estava repleto de linguagem jurídica e negações. O Sr. Reed contesta veementemente essas alegações infundadas. O sistema de gerenciamento de estoque da Reed Technologies foi desenvolvido de forma independente por uma equipe de engenheiros qualificados. As alegações da Sra. Reed não têm fundamento e parecem motivadas pela dissolução do casamento. Mas a opinião pública estava mudando. As pessoas estavam furiosas. Queriam que alguém pagasse. E Marcos era o vilão perfeito. Rico, arrogante, infiel e agora possivelmente um ladrão. O preço das ações da Reed Technologies começou a cair. Richard Castellano retirou seu investimento. 3 grandes clientes colocaram seus contratos em revisão. Observei tudo do meu quarto de hotel, sentindo uma satisfação sombria se instalar em meu peito. Diane ligou na manhã de quinta-feira. Precisamos conversar sobre o seu plano final. Plano final? Por quê? Este caso pode ser resolvido. Os advogados de Marcos já estão sondando o mercado. Eles estão preocupados com a publicidade. Vão te oferecer dinheiro. Provavelmente muito dinheiro para que isso desapareça. Eu não quero dinheiro. Todo mundo diz isso, aí houve o valor. Eu não quero dinheiro, repeti. Eu quero a empresa. Silêncio. Helena. Ele construiu a Reed Technologies usando meu código, meu trabalho. Ele me usou como mão de obra gratuita por anos. Eu quero a empresa, ou quero que ele saia dela. Uma coisa ou outra.
Isso é ambicioso. Isso é justiça. Mais silêncio. Então, sabe de uma coisa? Vamos nessa. Eu sorri. Nos 3 meses seguintes, minha vida se tornou processo judicial. Descoberta de provas, depoimentos, reuniões intermináveis com advogados. Marcos lutou com todas as suas forças. Seus advogados tentaram todas as táticas. Alegaram que eu era mentalmente instável. Reviraram meu passado em busca de podres. Me pintaram como uma interesseira que se casou por dinheiro e agora estava tentando roubar uma empresa. Mas Diane era melhor. Para cada ataque, ela tinha uma resposta. Para cada mentira, ela tinha provas. O repositório do GitHub era condenatório. Cada commit tinha um registro de data e hora e estava vinculado à minha conta. Não havia como Marcos explicar 2 anos de histórico de desenvolvimento detalhado. Os advogados dele tentaram argumentar que eu havia alterado a data de alguma forma. James, nosso consultor técnico, testemunhou que o sistema do GitHub tornava isso impossível. Os registros de data e hora foram verificados pelos servidores do GitHub. Imutáveis. Eles tentaram argumentar que eu havia baseado meu código em modelos de código aberto. James demonstrou que, embora eu tivesse usado algumas bibliotecas padrão, a arquitetura central e os recursos exclusivos do inventor e que eram inteiramente originais. Eles tentaram argumentar que Marcos havia aprimorado meu conceito básico. Diane apontou que as melhorias que a Reed Technologies alegava ter feito ainda não existiam. Eles haviam anunciado funcionalidades que não haviam desenvolvido, com base em um cronograma que não conseguiam cumprir, usando código que haviam roubado. Lentamente, peça por peça, construímos um caso irrefutável. Mas a verdadeira batalha não estava acontecendo no tribunal. Estava acontecendo na imprensa, nas redes sociais, no tribunal da opinião pública. E foi aí que encontrei uma vantagem inesperada. As pessoas gostavam de mim, não de mim pessoalmente. Elas adoravam a minha história, a esposa subestimada, a mulher brilhante desprezada pelo marido arrogante, a azarona que lutou para vencer. Eu me tornei um símbolo. Mulheres me marcaram em publicações sobre suas próprias experiências de serem ignoradas. Profissionais de tecnologia compartilharam histórias de roubo de ideias. Donos de pequenas empresas entraram em contato dizendo que adorariam usar o inventor e que assim que fosse lançado, em 3 meses passei de invisível a icônico. Maya Rives escreveu 2 artigos de acompanhamento. Outros jornalistas se interessaram pela história. Fui entrevistada para podcasts, apareci em vídeos do YouTube e fui mencionada em programas matinais de entrevistas. Não concedi a maioria das entrevistas. Diane me aconselhou a ficar em silêncio e deixar que as evidências falassem por si. Mas nas poucas vezes em que conversei com Marcos, fui cuidadoso e ponderado. Falei sobre questões sistêmicas na área da tecnologia, sobre como a inovação pode vir de qualquer lugar, sobre a importância de dar o devido crédito. Nunca insultei Marcos, nunca demonstrei amargura ou raiva. Mantive a calma, a racionalidade e a empatia. Em contraste, isso só piorou a situação para ele, porque Marcos não conseguia ficar calado. Seu ego não permitia. Ele participou de um podcast de tecnologia e me chamou de oportunista. Usando a política de gênero para roubar de uma empresa legítima. Ele concedeu uma entrevista a uma revista de negócios na qual afirmou: minha futura ex-esposa é, na melhor das hipóteses, uma amadora competente. A sugestão de que ela poderia ter criado um software de nível comercial é ridícula. Ele também publicou no LinkedIn sobre processos judiciais frívolos que destroem a inovação. A cada vez que ele falava, sua popularidade caía. Sua empresa perdia mais clientes. Sua reputação desmoronava. Era lindo. Mas eu não estava apenas assistindo Marcos se destruir. Eu estava construindo algo. Peguei os $8.000 da minha antiga conta corrente e comprei um laptop barato. Aluguei um minúsculo apartamento estúdio num bairro não muito bom. Sobrevivi à base de macarrão instantâneo e café. E eu reconstruí o inventor IQ do zero. Não pude usar meu código original. Ele era prova no processo judicial. Mas eu poderia reconstruí-lo melhor, mais rápido, com todas as melhorias que imaginei nos últimos 2 anos. Trabalhei 18 horas por dia. Programei até meus olhos arderem, testei cada funcionalidade obsessivamente. No 3º mês eu tinha uma versão beta funcional. No 4º mês estava melhor que a original. Entrei em contato com 5 pequenos empresários que me procuraram pelas redes sociais e perguntei se eles estariam dispostos a testar o produto. Todos os 5 aceitaram. O feedback foi incrível. Eles adoraram. Encontraram alguns bugs, claro, mas também confirmaram que o conceito principal funcionava,
que resolvia problemas reais e que valia a pena pagar por ele. A cada linha de código. Eu provava que Marcos estava errado. A grande descoberta aconteceu no 5º mês. Marcos cometeu um erro enorme. Ele fez uma apresentação em uma conferência de tecnologia sobre o novo e revolucionário sistema de gestão de estoque da RID Technologies, aquele que supostamente estava em fase final de testes. Só que não estava na fase final de testes. Nem de perto funcionava. Marcos estava mentindo, protelando, na esperança de resolver o processo antes que alguém percebesse que sem o meu código, ele não tinha nada. Um desenvolvedor presente na conferência pediu para ver uma demonstração. Marcos mostrou slides, protótipos, falou sobre as funcionalidades, mas não conseguiu mostrar um software funcionando de fato. O desenvolvedor insistiu. Outras pessoas na plateia começaram a fazer perguntas. Marcos desconversou, deu desculpas, disse que a versão demo não estava pronta para ser exibida ao público. Alguém gravou tudo e postou online. A comunidade tecnológica sentiu o cheiro de sangue. Em poucos dias, mais 3 clientes da RID Technologies cancelaram seus contratos. O preço das ações da empresa caiu outros 20%. Os principais blogs de tecnologia começaram a publicar artigos questionando se a RID Technologies era um castelo de cartas. Diane me ligou rindo. Você viu o desastre na conferência do Marcos? Vi sim. Isso é bom para nós. Muito bom mesmo. Os advogados dele estão em pânico. Estão pedindo uma reunião para discutir um acordo sobre a rendição. A reunião aconteceu 2 semanas depois. Local neutro. Sala de conferências em um escritório de advocacia no centro da cidade. Marcos estava lá. Vivia estava lá. 3 de seus advogados. Richard Castellano. Alguns membros do conselho da RID Technologies. Do meu lado, eu, Diane e James. Vesti-me com cuidado para esta reunião. Um simples fato preto, cabelo preso, maquilhagem discreta. Queria parecer profissional, competente, nada parecida com a mulher desesperada de vestido azul no baile de gala. Marcos estava com uma aparência terrível. Ele havia emagrecido e tinha olheiras. Seu terno caro estava um pouco folgado. Ótimo. Seu advogado principal, um homem chamado Patterson, iniciou a reunião. Estamos aqui para discutir uma solução para esta situação lamentável. Lamentável, repetiu Diane. Essa é uma palavra para descrevê-la. Meu cliente está disposto a oferecer um acordo substancial. $2 milhões, mais a renúncia total a quaisquer reivindicações sobre a propriedade intelectual em questão. $2 milhões. Era uma fortuna. Mais dinheiro do que eu jamais imaginei ter. Não, eu disse. Todos olharam para mim. Não. As sobrancelhas de Patterson se ergueram. Senhorita Reed, essa é uma oferta muito generosa. Não é suficiente. Então diga o preço. Olhei para Marcos. Olhei para ele de verdade. Ele estava encarando a mesa. Não conseguia me olhar nos olhos. Quero a RID Technologies. A sala explodiu em alvoroço. Isso é uma loucura, disse Patterson. Isso é extorsão, disse um dos membros do conselho. Isso é justiça, eu disse calmamente. Marcos construiu sua empresa usando meu código roubado. Ele conseguiu financiamento com base no meu trabalho. Ganhou milhões enquanto me dizia que eu era burro demais para entender de tecnologia. Eu quero a empresa. Tudo. De jeito nenhum, disse Marcos. Foram as primeiras palavras que ele disse. Eu construí essa empresa. Eu a fiz crescer do zero. Você acha que só porque escreveu um código há 2 anos merece tudo pelo que eu trabalhei? Você não construiu isso do nada, eu disse. Minha voz estava firme, tensa. Você construiu isso a partir de mim, do meu trabalho, do meu apoio, das minhas ideias. Você me usou como um recurso e depois me descartou quando pedi reconhecimento. Então sim, Marcos, acho que mereço tudo pelo que você trabalhou, porque você não trabalhou para isso. Você roubou. Richard Castellano pigarreou. Ei, eu falo. Todos se viraram para ele. Tenho acompanhado esta situação atentamente, disse ele. Analisei as provas. Li os artigos. Conversei com outros investidores e devo dizer, senhora Reed, que acredito na senhora. O rosto de Marcos empalideceu. Além disso, continuou Richard, estive analisando as finanças da RID Technologies. A empresa está em dificuldades. A publicidade negativa gerada por este processo judicial prejudicou significativamente sua reputação. A retenção de clientes está em queda. O moral dos funcionários está baixo. O preço das ações está em queda. O sistema de gestão de estoque, que supostamente seria a grande inovação da empresa, não existe de forma alguma, nem mesmo funcionalmente. Ele olhou para Marcos. Você mentiu para mim. Você pegou meu dinheiro com base em um código roubado que você nem conseguiu implementar direito.
Richard, estou me retirando. Estou retirando todos os meus investimentos da Reed Technologies. Com efeito imediato. Os membros do conselho começaram a falar ao mesmo tempo, em pânico. Sem o investimento de Castellano, não conseguiremos pagar os salários do mês que vem, disse um deles. Precisamos de uma reestruturação, disse um deles. Precisamos de uma nova liderança, disse um terceiro. Todos os olhares se voltaram para Marcos. A culpa é dela, disse Marcos, apontando para mim. Ela está destruindo a empresa com esse processo vingativo. Não, disse Richard. Você destruiu a empresa quando escolheu o roubo em vez da inovação, quando escolheu o seu ego em vez da ética. Ele se levantou e olhou para mim. Senhora Reed, se a senhora adquirir esta empresa, eu gostaria de discutir novas oportunidades de investimento. Acredito em apoiar pessoas brilhantes e a senhora, ao contrário do seu marido, é uma pessoa excepcional. Ele saiu. Sua saída desencadeou uma reação em cadeia. Os membros do conselho começaram a discutir. Patterson fazia ligações frenéticas. Diane se inclinou e sussurrou. Acho que os convencemos. O acordo levou mais 3 semanas para ser finalizado, mas o resultado final foi tudo o que eu queria. Fiquei com a Reed Technologies, não apenas com uma participação parcial, não apenas com um pagamento, mas com a empresa inteira. Marcos não recebeu nada. Bem, não foi nada sem consequências. Ele conseguiu sair sem acusações criminais. O roubo de propriedade intelectual poderia ter resultado em prisão. Diane fez questão de que ele soubesse disso. Ele assinou os papéis sem olhar para mim. Saiu da reunião final sem dizer uma palavra. Vivien foi demitida no mesmo dia. Descobriu-se que ela sabia que o código havia sido roubado. Ela ajudou Marcos a apresentá-lo como se fosse dele. Isso a tornou cúmplice. Ela não se calou. Gritou comigo no estacionamento. Me xingou de todos os nomes que conseguiu imaginar. Disse que eu estava arruinando a vida do Marcos. Eu sorri. Não, eu disse. Ele arruinou a própria vida. Só estou me certificando de que ele não arruine a de mais ninguém. Assumir o comando da Reed Technologies foi assustador. Eu tinha 53 funcionários, vários projetos em andamento, contratos a cumprir, investidores para tranquilizar, uma reputação para reconstruir e nunca havia administrado uma empresa antes. Mas aprendi rápido. Contratei consultores, li livros, fiz cursos online de gestão empresarial e trabalhei 16 horas por dia. Conversei individualmente com cada funcionário, contei-lhes a verdade sobre o que havia acontecido, mostrei-lhes as provas e pedi sua confiança. A maioria permaneceu. Alguns saíram. Os que haviam sido leais a Marcos não suportaram trabalhar para mim. Tudo bem. Contratei pessoas novas, pessoas diversas, pessoas talentosas que haviam sido ignoradas por não se encaixarem no estereótipo do gênio da tecnologia. Contratei 3 mulheres com formação em ciência da computação que trabalhavam no varejo porque não conseguiam entrar na área de tecnologia. Contratei uma programadora brilhante de 58 anos que havia sido considerada velha demais. Contratei um desenvolvedor autodidata da África que havia sido rejeitado por todas as empresas por não ter um diploma de prestígio. Montei uma equipe de pessoas que, assim como eu, haviam sido subestimadas. E começamos a trabalhar. Prioridade máxima. Construir de fato o sistema de gestão de estoque que Marcos havia prometido. Eu não podia usar meu código original do Inventory que eu havia vendido para uma incubadora de startups por $250.000. Eles iriam lançá-lo como um projeto de código aberto, gratuito para pequenas empresas. Exatamente o que eu sempre quis. Mas eu poderia construir algo melhor, algo projetado para empresas maiores. Mais funcionalidades, mais escalabilidade, melhor integração com os sistemas existentes. Minha nova equipe e eu trabalhamos sem parar por 6 meses. Construímos tudo do zero, testamos obsessivamente e refinamos incessantemente. Quando lançamos, foi espetacular. A cobertura da imprensa foi enorme. Helena Reed cumpre a promessa que seu marido não conseguiu cumprir. Reed Technologies lança sistema revolucionário de gestão de estoque sob nova direção. A vingança está completa. Helena Reed triunfa onde Marcos Reed falhou. O sistema era bom. Muito bom mesmo. Em 3 meses, tínhamos conquistado 10 grandes clientes. Em 6 meses, 20. Em 1 ano, a Reed Technologies voltou a ser lucrativa. Mas eu não tinha terminado. Reformulei a marca da empresa. A Reed Technologies tornou-se Visibility Systems. Um nome que significava algo. Um nome que representava aquilo em que eu acreditava. Tornar o invisível visível. Dar o devido crédito. Enxergar o valor nas pessoas e nas ideias que outros ignoram. Nomeei James como nosso consultor técnico de tecnologia.
Promovi Maia, uma das mulheres que contratei do varejo, a desenvolvedora líder. Trouxe Sofia Okafor, a programadora autodidata da Nigéria, como chefe de inovação. Construí uma cultura empresarial baseada no respeito, na colaboração e na meritocracia genuína, não na falsa meritocracia dos caras da tecnologia que promovem seus amigos. Prosperamos. 2 anos depois de assumir o cargo, a Visibility Systems foi avaliada em $50 milhões. Tínhamos 200 funcionários, escritórios em 3 cidades, prêmios por cultura organizacional e inovação. Richard Castellano investiu. Assim como outros grandes investidores de capital de risco, as pessoas queriam fazer parte da história de sucesso. Mais importante ainda, as pessoas queriam trabalhar para mim. Nossa taxa de recrutamento era altíssima. Pessoas talentosas de todos os lugares queriam se juntar a uma empresa que realmente as valorizava. Eu havia construído algo real, algo bom, algo meu. Mas a melhor parte, a parte que fez tudo valer a pena, foi o baile de gala. 1 ano após o acordo, exatamente 2 anos depois da noite em que Marcos me destruiu, aconteceu o baile de gala da primavera do Grand Meridian. Recebi um convite. Claro que sim. Eu era agora CEO de uma empresa de tecnologia de sucesso, uma estrela em ascensão no mundo dos negócios de Seattle. O convite ficou na minha mesa por 1 semana. Eu não tinha certeza se queria ir. Não tinha certeza se queria voltar ao lugar onde tudo desmoronou. Mas aí pensei, não foi aqui que tudo desmoronou. Foi aqui que tudo começou. Comprei um vestido, não azul desta vez. Vermelho, um vermelho escuro profundo, a cor do vinho, do sangue, do poder. Comprei sapatos novos, fiz o cabelo num salão. Chamei uma maquiadora para vir ao meu apartamento. Quando me olhei no espelho, não me reconheci. Mas dessa vez foi porque eu estava com uma aparência melhor, mais forte, mais eu mesma do que nunca. Cheguei ao baile de gala às 7h30, com um atraso elegante. O salão estava exatamente igual. Lustres de cristal, pisos de mármore, esculturas de gelo. Mas eu estava diferente. Tudo estava diferente. Entrei sozinha, de cabeça erguida e sorriso confiante. As pessoas se viraram para olhar. Então começaram a cochichar. Essa é Helena Reed. Essa é a mulher que derrubou Marcos. Essa é a CEO da Visibility Systems. Aceitei uma taça de champanhe de um garçom que passava. Dei um pequeno gole. Deixei as bolhas dançarem na minha língua. Então eu os vi, Marcos e Vivien. Juntos, claro, perto do bar, ambos com bebidas na mão, ambos com semblantes desconfortáveis. Marcos havia envelhecido. Parecia mais velho do que seus 40 anos. Mais duro, mais cruel. Vivien havia engordado, perdido parte daquele brilho elegante. Seu vestido era bonito, mas não espetacular. Seu sorriso era forçado. Eles tinham se casado há 6 meses. Eu soube por terceiros. Uma cerimônia pequena. Os pais dele não compareceram. Marcos tentou abrir uma nova empresa. Faliu em 3 meses. Agora ele trabalha como consultor, ganhando um salário razoável, mas nada comparado a antes. Vivien trabalhava com ele. Eles eram parceiros nos negócios e na vida. Quase senti pena deles. Quase. Caminhei em direção a eles. As pessoas se afastaram para me dar passagem. Todos observavam, esperando para ver o que aconteceria. Marcos me viu chegando. Seu rosto empalideceu, depois ficou vermelho, e empalideceu novamente. Parei em frente a eles e sorri amigavelmente. Marcos, eu disse. Vivien, que bom te ver. O maxilar de Marcos estava tão cerrado que eu podia ver o músculo se contraindo. Helena, ele conseguiu dizer. Eu não tinha certeza se vocês estariam aqui, eu disse. Considerando tudo o que aconteceu. Nós fomos convidados, disse Vivien na defensiva. Claro que foram. Todo mundo que é alguém é convidado para essas coisas, não é? Olhei ao redor do salão de baile. Que lugar lindo! Muito memorável. Muitas coisas importantes acontecem aqui. Marcos sabia o que eu estava dizendo e entendeu a referência. Suas mãos apertaram o copo. Vi que você foi indicada para a empreendedora do ano, continuei. Meu tom era leve, conversacional. Visibility Systems, um crescimento impressionante. Obrigada. Deve ser bom, disse Vivien. Sua voz tinha um tom mais firme. Assumir a empresa de outra pessoa, surfar na onda do sucesso dela. Olhei para ela, olhei-a atentamente e vi a amargura, o arrependimento, a consciência de que ela havia se envolvido com a pessoa errada. Eu não assumi a empresa de outra pessoa, disse baixinho. Recuperei o que me foi roubado. Há uma diferença. Você destruiu a vida de Marcos, ela sibilou. Não, eu disse. Marcos destruiu a própria vida. Eu apenas me certifiquei de que ele não pudesse destruir a minha também. Richard Castellano apareceu ao meu lado. Helena, aqui está você. Estava te procurando.
tem alguém que quero que você conheça. Ele me guiou para longe, mas não antes que eu olhasse para Marcos mais uma vez. Ele estava me encarando. Seus olhos estavam cheios de algo que eu não conseguia definir. Arrependimento, raiva, perda. Eu não me importava. Não sentia nada quando olhava para ele. Nem raiva, nem satisfação, nem mesmo pena. Simplesmente nada. Ele era irrelevante. Um capítulo que eu havia encerrado. Um erro do qual eu havia aprendido. Virei as costas e não olhei para trás. Richard me apresentou a Sandra Reis, a investidora de capital de risco daquele primeiro baile de gala. Aquela que estava lá quando Marcos me humilhou. Senhora Reed, disse ela, apertando minha mão. Devo-lhe um pedido de desculpas. Eu estava lá naquela noite, 2 anos atrás. Vi o que aconteceu. Eu deveria ter me manifestado. Deveria ter questionado a história de Marcos. Permaneci em silêncio. Sinto muito. Fiquei surpreso. Obrigado. Isso significa muito. Tenho acompanhado seu sucesso com grande interesse. A Visibility Systems está fazendo um trabalho notável. Gostaria muito de discutir possíveis oportunidades de investimento. Conversamos por 20 minutos sobre negócios, estratégias de crescimento e o futuro. Ela me tratou como igual, como alguém que valia a pena ouvir. Foi uma sensação boa. Ao longo da noite, mais pessoas se aproximaram de mim, algumas para se desculpar por terem acreditado em Marcos, outras para me parabenizar pelo meu sucesso, e outras ainda apenas para se apresentar e expressar admiração. Thomas Wu, o CEO da empresa de tecnologia concorrente, me contou que havia contratado 3 funcionários que saíram da Reed Technologies quando Marcos estava no comando. Todos eles dizem que você é o melhor chefe que já tiveram. Maya Reeves, a jornalista que contou minha história pela primeira vez, me deu um abraço. Você conseguiu. Você realmente conseguiu. Até pessoas que nunca tinham me visto vieram me cumprimentar, dizer que eu era inspiradora e pedir conselhos. Fui gentil, simpática e profissional. Mas por dentro, eu ria. Um riso sombrio e satisfeito. Porque 2 anos atrás eu estivera exatamente neste mesmo lugar, com um vestido diferente e uma vida diferente. As pessoas riram de mim, tiveram pena de mim, me ignoraram. Agora eles queriam me conhecer, trabalhar comigo, se associar a mim. A inversão foi completa. Às 10 horas, os organizadores do evento anunciaram o prêmio de empreendedor do ano. Eu não esperava ganhar. Eu só dirigia a Visibility Systems há 2 anos. Havia pessoas indicadas que estavam no ramo há décadas. Mas quando chamaram meu nome, o salão de baile irrompeu em aplausos. Caminhei até o palco com meu vestido vermelho. Aceitei o troféu de cristal e olhei para a multidão. Centenas de rostos me encarando. Alguns eu conhecia. A maioria não. Todos me vendo. Me vendo de verdade. Avistei Marcos lá atrás. Ele não estava aplaudindo, apenas parado, olhando fixamente. Vivien tinha a mão no braço dele, como se o estivesse impedindo. Sorri não para ele, mas para todos os outros. Obrigada, eu disse ao microfone. Minha voz estava firme. Obrigada. Isso é incrível. 2 anos atrás, eu estava nesta sala e tive a pior noite da minha vida. Fui humilhada, rejeitada, me disseram que eu não era nada. A sala ficou em silêncio. Todos se lembraram. O vídeo já tinha milhões de visualizações. Mas naquela noite, algo mudou. Percebi que a opinião dos outros sobre mim não definia a minha realidade. Meu trabalho define a minha realidade, minha dedicação, minha habilidade e minha visão. Fiz uma pausa, deixando as palavras penetrarem em minha mente. Eu me reconstruí do nada. Recuperei o que era meu e construí algo melhor, algo real, algo que ajuda as pessoas, cria oportunidades e prova que talento e genialidade podem vir de qualquer lugar, de qualquer pessoa, até mesmo daquelas que outros se recusam a enxergar. Mais aplausos. Algumas pessoas estavam chorando. Então, para todos que já se sentiram invisíveis e ignorados, subestimados, este prêmio também é para vocês. Continuem trabalhando. Continuem lutando. Continuem provando que eles estão errados, porque eventualmente eles não terão outra escolha a não ser enxergá-los. Os aplausos foram ensurdecedores. Saí do palco segurando meu troféu, sentindo como se pudesse voar. Não fiquei muito tempo depois disso. Eu havia alcançado meu objetivo. Provado meu ponto, conquistado minha vitória. Enquanto caminhava em direção à saída, alguém agarrou meu braço. Marcos, podemos conversar? Sua voz era rouca, desesperada. Não temos nada para conversar. Por favor, só 5 minutos. Olhei para ele, para o homem que havia prometido me apoiar, que havia me roubado, que havia tentado me destruir. Tudo bem, eu disse. 5 minutos. Saímos para o corredor, afastando-nos da multidão. A música estava abafada ali. Os lustres de cristal pareciam mais fracos.
Marcos passou a mão pelos cabelos. Parecia exausto, derrotado. Desculpe, disse ele. Eu ri. Não consegui evitar. Você está arrependido? Era isso que você queria me dizer? Cometi um erro enorme. Eu deveria ter acreditado em você. Deveria ter te apoiado. Em vez disso, sua voz falhou. Em vez disso, destruí tudo. Sim, eu disse. Você destruiu. Perdi a empresa. Perdi minha reputação. Perdi você. Ele me olhou com algo parecido com esperança. Mas talvez pudéssemos recomeçar. Eu poderia trabalhar para você. Na Visibility Systems. Tenho experiência, contatos. Eu poderia ajudar. Não, Helena. Não, Marcos. Vocês não vão voltar. Não há redenção. Vocês fizeram suas escolhas. Escolheram o ego em vez da integridade. A crueldade em vez da bondade. Escolheram me destruir em vez de me fortalecer. E agora vocês terão que conviver com as consequências dessas escolhas. Eu estava errado, disse ele. Eu sei que estava errado. Mas as pessoas podem mudar. As pessoas podem aprender com seus erros. Talvez possam, eu disse. Mas esse não é o meu problema. Eu não lhe devo perdão. Não lhe devo uma segunda chance. Não lhe devo nada. Virei-me para sair. Você se tornou igual a mim, disse ele baixinho. Fria e implacável, disposta a destruir alguém para conseguir o que quer. Parei e olhei para ele. Você está enganado, eu disse. Não sou nada como você. Você me destruiu porque eu era inconveniente. Porque eu desafiei a imagem que você tinha de si mesmo. Eu te destruí porque você roubou de mim. Porque você abusou da minha confiança. Porque você foi cruel quando deveria ter sido gentil. Isso não é a mesma coisa. Eu me afastei. Desta vez, não olhei para trás. Vendi a Visibility Systems no mês passado por $200 milhões. Era o momento certo. A empresa estava prosperando. A cultura era sólida. Os novos proprietários eram pessoas competentes que manteriam o que havíamos construído. Eu poderia ter continuado como CEO. Eles queriam que eu continuasse, mas eu estava pronta para algo novo. Estou criando uma empresa de capital de risco. Financiamento especializado para fundadores subestimados, mulheres, pessoas negras, pessoas sem diplomas de prestígio ou conexões com o Vale do Silício. Pessoas como eu. Pessoas brilhantes, mas invisíveis. Vou torná-las visíveis. Às vezes ainda penso naquela noite do baile de gala. A noite em que Marcos me destruiu. Eu costumava odiar me lembrar dela. A humilhação. A sensação de estar completamente arrasada. Mas agora sou grato por isso. Porque aquela noite não me destruiu. Ela me forjou. Queimou tudo que era frágil, vulnerável e dependente. Deixou para trás aço. Marcos achava que estava me destruindo. Achava que estava me colocando no meu lugar. Em vez disso, ele me libertou. Das minhas ilusões sobre ele. Da minha necessidade de sua aprovação. Da minha crença de que eu não conseguiria sozinha. Ele me deu o maior presente possível. A fúria para provar que ele estava errado. Ouvi dizer que Marcos e Vivian se divorciaram. Parece que quando um relacionamento se constrói em cima de traição e roubo, ele não dura. Quem diria? Marcos agora trabalha para uma pequena startup. Cargo de nível médio, salário decente, mas nada de especial. Ele nunca mais vai administrar a própria empresa. Ninguém mais confia nele. Vivian se mudou para a Califórnia e trabalha com marketing. Nossos caminhos nunca mais se cruzarão. Tudo bem para mim. Elas não fazem mais parte da minha história. São apenas notas de rodapé. Contos com um final feliz. Fui visitar meus pais no fim de semana passado. Levei-os para jantar em um restaurante agradável. Não muito chique, minha mãe teria se sentido desconfortável, mas agradável. Estamos muito orgulhosos de você, disse meu pai. Seu inglês ainda tem sotaque, mesmo depois de 30 anos nos Estados Unidos. Suas mãos ainda estão ásperas por causa do trabalho na construção civil, mas seus olhos brilhavam. Você conseguiu, minha filha. Você mostrou a todos. Minha mãe apertou minha mão. Você sempre foi brilhante, disse ela. Nós sempre soubemos, mesmo quando os outros não viam. Chorei ali mesmo no restaurante. Chorei porque eles sempre me viram, mesmo quando eu não conseguia me enxergar. Quando Marcos me disse que eu não era nada, meus pais me viram. E no fim, isso foi o suficiente. Essa crença, essa base, esse amor, foi o suficiente para reconstruir. Esta noite, participarei de mais um evento de gala, desta vez em um local diferente. O Colia Tower Club, em benefício de mulheres na área da tecnologia. Serei homenageada como palestrante principal. Desta vez, usarei um vestido preto. Simples, elegante e impactante. Não estou nervosa. Não estou preocupada com o que as pessoas vão pensar. Não estou tentando provar nada para ninguém. Estou apenas sendo eu mesma.
Totalmente visível, totalmente presente, totalmente poderosa. Essa é a minha vingança, no fim das contas. Não a destruição de Marcos, embora isso tenha sido satisfatório. Não o dinheiro, o sucesso ou reconhecimento, embora sejam bons. Minha vingança é ser eu mesma, plena, completa e sem pedir desculpas. A mulher que Marcos me disse que eu não poderia ser. Brilhante, capaz, bem-sucedida. Veja bem, ele queria me tornar invisível. Em vez disso, ele me tornou imparável. E essa, eu acho, é a melhor vingança de todas.